Nós vamos resolver agora um exercício que caiu na FUVEST 2013. Era a questão 9 da prova V. Uma questão que envolve, acima de tudo, estequiometria. Então, eu vou te dar uma geral deste enunciado. Você tinha uma moeda antiga de cobre. Como qualquer objeto antigo de cobre, o oxigênio do ar age sobre aqueles átomos que estão mais na superfície do cobre, formando o óxido de cobre. Neste exercício, todo óxido de cobre é considerado óxido de cobre 2, que tem fórmula CuO. Um íon cobre para um íon óxido. E para restaurar, foi feita uma reação que retirou o óxido de cobre, fazendo com que todo o cobre oxidado fosse reduzido a cobre metálico. A massa inicial com óxido era de 0,795 gramas e a massa final, já com a moeda purificada, era de 0,779 gramas. A pergunta é, lá no início, quando havia óxido de cobre, qual era a porcentagem em massa de óxido naquela moeda? Ou então, neste caso, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, pense que o que é que mudou do começo para o final? A reação química que ocorreu é uma reação de deslocamento. O hidrogênio, sendo mais reativo que o cobre, é capaz de deslocá-lo. Tá? Lembra da fila de reatividade dos metais? Você encontrará o hidrogênio lá no meio, apesar de não ser um metal, mas ele é capaz de deslocar alguns metais. Os metais mais nobres, os metais menos reativos, são deslocados pelo hidrogênio. Veja só. O hidrogênio, deslocando o cobre, entra no lugar dele, ligando-se ao oxigênio e formando água. O cobre, que leva um pé na bunda, fica sozinho e forma a substância simples. Então, isso é uma reação de deslocamento. Eu quero que você perceba, esse era o ponto principal deste exercício. Era você lembrar que nenhum átomo de cobre desapareceu. Apenas passou da forma positiva para a forma neutra. E o que determina que o cobre saia da forma catiônica, da forma positiva, onde ele tem duas cargas positivas, e passe a ser neutro, é o recebimento de dois elétrons. É a redução, que é o recebimento de elétrons. Então o cobre 2+ vira cobre 0. Aqui também ocorre a oxidação do hidrogênio, que vai da forma onde ele tem número de oxidação 0 para a forma onde ele tem número de oxidação +1. Pensa, o que é que mudou lá do começo para o final? Não foi a quantidade de cobre. A quantidade do elemento cobre é inalterada. Eu acabei de te falar aqui que a única diferença que o cobre passou a ter, alguns átomos de cobre, aqueles que estavam lá no óxido, passaram a ter 2 elétrons a mais, mas elétrons não interferem na massa de um átomo. Portanto, em termos de massa, o único elemento naquela moeda que teve mudança em sua massa é o elemento oxigênio. Por quê? Porque nos óxidos, lá está o oxigênio, na forma negativa, na forma aniônica, na forma de O2-. Ele se chama então óxido, ânion, óxido. Quando eu retiro todo o óxido da minha moeda, vai embora todo o elemento oxigênio. Repare que todos os átomos de oxigênio com carga negativa vão para a molécula de água
permanecendo, inclusive, com o mesmo número de oxidação. Só que, para você que já entende um pouco mais de química, no óxido ele tem duas cargas negativas, mas lá na água ele não está mais ligado por ligação iônica, e sim por ligação covalente, onde ninguém tem carga ali. Mas se a molécula se arrebentar, ele ficará com carga 2-. O oxigênio, do começo para o final, vai desaparecer da moeda. E como é o único elemento que sai da moeda, então eu sei que a diferença de massa corresponde à massa do elemento oxigênio. Porque essa moeda, ela é de cobre. O que não é cobre nela é óxido de cobre lá no início. Consequentemente, o que não é cobre nessa moeda é elemento oxigênio. Do começo para o final há uma diferença de 0,016 gramas, que é justamente a quantidade de oxigênio que vai embora. A massa final é cobre puro. Podemos até falar em número de mols, em quantidade de matéria, dá 0,0123 mol de cobre. Agora aquele 0,016 gramas, aquilo é oxigênio que se perdeu. E a partir desse cara eu consigo investigar o quanto eu tinha de óxido de cobre lá no começo. Olha só, eu não perdi essa quantidade aqui de oxigênio. Gente, o óxido de cobre 2, ele tem fórmula CuO. É um óxido para um cobre. Então, se eu descobrir o número de oxigênios que eu tinha, eu sei o número de óxidos de cobre que eu tinha. Em termos de mol, se eu descobrir a quantidade de mols de oxigênio que eu tinha, cada mol de oxigênio corresponde a um mol de óxido de cobre. Eu consigo então descobrir a quantidade em mols de óxido de cobre que eu tinha lá no começo. Vamos lá? Então, 0,016 gramas do elemento oxigênio, se eu divido esta massa pela massa molar do elemento oxigênio, que é 16, eu chego em 0,001 mol de oxigênio. Esse é o número de mols de oxigênio que tinha lá no começo, onde ele estava na forma de óxido. A quantidade em mols de óxido é a quantidade em mols de óxido de cobre. Quanto é que eu tinha de óxido de cobre? 0,001 mol. Quanto é que isso dá em massa? Olha, foi dado no exercício a massa do cobre e a massa do oxigênio, massas molares. Fazendo a soma, você obtém a massa de 1 mol de óxido de cobre. Isso te dá 79,5 gramas por mol. Portanto, se 1 mol de óxido de cobre tem 79,5 gramas, 0,001 mol de óxido de cobre tem 0,0795 gramas. Gente, a moeda lá no começo, ela era cobre com óxido de cobre. Isso dava um montante que era a minha moeda inicial. E a massa da moeda no começo era 0,779 gramas. Quando eu quero saber a porcentagem em massa numa mistura, eu pego a massa de uma parte e divido pela massa total. O que eu quero aqui não é a porcentagem em massa do óxido de cobre. Então, basta eu dividir a massa de óxido de cobre que eu tinha no começo pela massa total da moeda, e isso dá 0,102, aproximadamente 10%. Como no exercício, todos os valores foram dados com 3 algarismos significativos, e você pode conferir aí no enunciado, em todo o cálculo, nós usamos 3 algarismos significativos.
E quando os cálculos envolvem multiplicação e divisão, na resposta devemos ter o número de algarismos significativos igual ao menor número utilizado. Em todos os valores, a gente tinha 3 algarismos significativos. Então, na resposta, o mais correto seria dar a resposta com 3 algarismos significativos, que é o menor número de algarismos significativos usado. Mas, entre as alternativas, nós só temos alternativa com 1 algarismo, que seria um absurdo, e com 2 algarismos. E é lá, na letra D, que encontramos a resposta mais cabível. A resposta deste exercício é a letra D. Havia 10% de óxido naquela moeda antes do processo de restauração. Até mais! E para você, 2 referências de muito peso. Quer estudar Química Inorgânica? Procura esse cara aqui, J. Dely. O livro é Química Inorgânica Não Tão Concisa. Química Geral, Russell. Esses livros, em qualquer biblioteca de química, de faculdade que envolva química, você vai ter. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.